Deus, vamos ouvir a palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, a palavra de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 49. Livro do Gênesis, capítulo de número 49, versículo 14 e o versículo de número 15. Glória a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre reinando com sabedoria e discernimento. Mas eu quero narrar essa história com você e aplicar algo que Deus colocou no meu coração. Então, por favor, Gênesis 49, versículo 14 a seguir. Quantos acharam o texto, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributos. Agora eu quero que coloque aí e leia comigo 1 Crônicas, capítulo de número 12, versículo de número 32. Primeiro Crônicas, capítulo de número 12, capítulo de número 12, versículo de número 32. Vamos lá? E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Repita comigo assim, olha: destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. Repita: e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Amém? Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nessa noite? Eu queria pedir aos irmãos da mídia, eu estou achando essa luz aqui, não sei, pastor Donizete, me ajude aí, tá bom? Daquele jeito que a gente alinhou, por favor. Queridos, eu quero fazer uma oração para que o Senhor venha nessa noite falar conosco mais uma vez. Feche os teus olhos. Pai, fale conosco, ministre a sua palavra em nossos corações, e que nós venhamos sermos ministrados, abençoados, edificados, fortalecidos pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço nessa noite, fale conosco, fale com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Pode tomar o seu assento e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, Gênesis no capítulo de número 49 registra os últimos momentos de Jacó. Jacó está nos umbrais da morte e ele chama os seus filhos. Eu quero a sua atenção agora, por gentileza. Ninguém conversa, ninguém ande, tá bom? Porque a palavra de Deus que vai dar direcionamento para você está sendo ministrada. Eu quero ser muito sucinto aqui, mas eu preciso da sua atenção. Um dia alguém me disse assim: pastor, o senhor é muito detalhista. Irmãos, eu tenho um problema. Se alguém conversar, se mover, tira a minha atenção. Eu sou muito ligado. Então, por favor, eu queria que você ficasse atento para que você absorva o que Deus deseja ministrar para os nossos corações aqui hoje. Eu disse que Jacó está nos umbrais da morte. Jacó está vivendo os últimos momentos
E ele chama agora os seus filhos. E como era de costume, esta bênção paternal, esta bênção patriarcal, a Bíblia vai nos mostrar que Jacó começa a distribuir bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Ele chama Judá, e para Judá ele libera uma palavra. Ele chama Simeão, e sobre Simeão ele libera uma bênção. Ele chama outros filhos, e ele vai chamando, chama José, chama Benjamim, chama Manassés. Mas quando chega a vez de Issacar, a Bíblia diz que ele libera uma bênção também sobre o seu filho Issacar. Bênçãos essas que eram bênçãos proféticas, que não vão descrever aqui apenas caráter, mas destino, função e futuro das tribos de Israel. Isso nos mostra o peso que há sobre a nossa vida como pais e mães que somos, quando nós liberamos sobre a vida dos nossos filhos palavras de bênção. Issacar é o 9º filho de Jacó, é o 5º de Leia, e ele recebe uma palavra que para alguém pode ser estranha, porque a Bíblia vai dizer que a palavra que sai da boca de Jacó é esta: Issacar é jumento de fortes ossos. Issacar é jumento de ossos fortes. Que tipo de bênção é esta? Eu me pergunto quando eu leio esta passagem, e eu me pergunto que elogio é esse? Será que Jacó não poderia ter chamado Issacar e ter falado outras palavras, comparado ele a outro animal, como um leão, como uma águia, que sabemos da representatividade que esses animais, eles possuem? Mas ele vai dizer que Issacar é jumento de duros ossos. Mas o que para nós, irmãos, parece humilhação, é estratégia na boca de Deus. Porque quando Jacó libera, dizendo que Issacar era jumento de duros ossos, tinha uma bênção que se escondia atrás daquela expressão. Issacar significa recompensa. Issacar significa galardão. Issacar significa bênção, ou seja, o nome já dizia mais do que a aparência revelada. Agora, por que que ele compara esse filho como um jumento e não como um cavalo? Porque nós precisamos aprender que força não é aparência. Força não é aparência. Algumas comparações bíblicas aqui e culturais. Por exemplo, cavalo. Cavalo, quando nós falamos sobre cavalo, logo nós lembramos de glamour, de velocidade, nós lembramos de guerra, nós lembramos de aparência. Quando nós ouvimos esse nome, cavalo, a gente lembramos de força. Agora, jumento também é força. Mas dentre outras coisas que jumento representa, jumento é sinônimo de resistência, jumento é sinônimo de carga, jumento é sinônimo também de felicidade. O cavalo impressiona com a sua beleza, com o seu glamour, mas o jumento é quem sustenta o peso. O jumento é quem suporta o peso. Então aprenda isso: Deus não te fez e não te comparou como um cavalo, porque você não é um cavalo para correr. Você é um jumento para suportar muitas coisas, e dentre elas o peso do seu propósito, o peso da bênção que você carrega.
Porque quando nós olhamos o cavalo, nós vamos perceber que o cavalo, ele corre rápido, mas ele cansa. O jumento, ele anda devagar, mas chega. Você pode reparar que nos lugares mais áridos, mais secos, como o Nordeste, e se você vai na Palestina, nos tempos bíblicos, você vai ver que aquele animal era usado porque era o animal que suportava o calor, suportava o deserto, suportava o peso. Então aprenda que a carga que o jumento suporta, ela equivale ao peso do seu próprio corpo. A carga que o jumento suporta, às vezes, pode ser até maior do que o seu próprio corpo. Ele não tem beleza, ele não tem glamour, mas ele tem estrutura. E Deus está dizendo algo para nós aqui através desta palavra nessa noite. Pastor, e qual é a palavra? Podem dizer que você não tem aparência, pode dizer que você não tem estrutura, pode dizer que você não tem glamour, mas Deus está dizendo: eu te dei ossos fortes para você suportar o peso do seu propósito. Eu te dei ossos fortes para você suportar o peso espiritual daquilo que eu vou liberar sobre você, daquilo que eu vou liberar sobre a tua vida. Então, meu irmão, glorifica a Deus, porque quem sabe você está sendo comparado a um jumento. Isso é um sinônimo bom, porque Deus tem algo poderoso para liberar sobre a sua vida. Alguém pode dizer amém por esta palavra? Por exemplo, Lucas 19, quando nós olhamos Lucas 19, a entrada triunfal de Jesus. Jesus entrou em Jerusalém montado em um quê? Em um cavalo? Não, Jesus vai entrar montado num jumentinho. Jesus utiliza aquele jumento para se revelar àquela cidade chamada Jerusalém. E quando Jesus vai entrando, o povo vai clamando, dizendo: Hosanas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Porque o jumento carrega a glória, mas a glória não é dele. O jumento que está transportando Jesus, está carregando Jesus, mas ele sabe que os hosanas, a glorificação não é para ele, é para quem está sobre ele. É assim somos nós. A glória não é para mim, a glória não é para você, a glória é para o Senhor. É como nós cantamos: a Ele seja a glória. E alguém pode dar glória a Ele aqui nessa noite? Então, irmão, quando você tiver sucesso na sua vida, a glória não é tua, a glória é de Jesus. Quando Jesus for glorificado na sua vida, não pense que a glorificação que você está ouvindo é para você, é para Jesus. Em Êxodo, no capítulo 20, versículo 17, nós vamos ver que na lei, o jumento é tão valioso que entra na lei. O jumento tem um valor diante da lei. Na lei mosaica, se o cavalo caísse no buraco, segundo a tradição, deveria deixá-lo lá. Mas havia um decreto sobre o jumento. O jumento, se ele caísse lá, deveria retirá-lo. Em Lucas, no capítulo 14, verso 4 ao 5 nos mostra isso. Porque Deus não prometeu que você não cairia. Às vezes a gente vai cair, às vezes a gente vai tropeçar, mas Jesus prometeu que nós não ficaríamos jamais em um buraco, em uma situação, em um problema. Quem sabe esse ano você pode até vacilar algumas vezes, você poderá até cair em algumas situações, mas você não ficará prostrado, porque há um decreto de Deus sobre a sua vida. Você vai sair do buraco, você vai sair dessa situação. Levante a sua mão, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Repita comigo assim: eu não vou ficar no buraco, eu vou sair de lá. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Só para você entender, eu vou chegar lá. A jumenta de Balaão viu o anjo com o profeta que estava no caminho, mas o profeta não viu. A Bíblia diz que a jumenta viu o anjo, mas o profeta que estava ali também não viu. Porque a jumenta teve mais sensibilidade espiritual do que o profeta. Porque sensibilidade, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que ela vence títulos. Alguém pode ter
lugar, postura, alguém pode ter o título, alguém pode ter uma posição, mas se não tiver sensibilidade, essa pessoa está fadada ao fracasso. Por exemplo, em Juízes no capítulo 15, no versículo 16, a queixada de um jumento morto, derrotou 1000 homens. A Bíblia diz que Sansão estava ali no meio daquela peleja, e ele pega uma queixada de jumento, e vai lutar contra os filisteus, porque eu aprendo que até morto, a gente vence. O jumento até morto, ele ainda está dizendo: eu estou vencendo. Eu estou pregando para alguém aqui, que alguém está olhando para você, e está dizendo: entrou mais um ano, mas é um jumento, é uma queixada seca, está morto. Mas eu quero declarar, eles não sabem que mesmo aparentemente você morto, você está vencendo. Você está vencendo, porque Deus é na sua vida, aleluia. A vitória do jumento não está na aparência, mas está na essência, porque não adianta você ter aparência, mas não ter a essência. O que faz você reinar em Cristo, não é a aparência, é a essência, é aquilo que Ele depositou em você. Há uma graça, há uma unção, há um poder de Deus que você não imagina, que você possui, que você tem, que reside na tua vida, que faz você ser aquilo que muita gente duvida, mas você é por causa do poder de Deus, por causa da graça de Deus. Se você acha, se você tem convicção, se você tem a certeza que há algo especial de Deus em você, levante a sua mão e glorifique ao Senhor, porque eu creio nisto. E se você crê, diga amém. Agora, o problema não é na força de Issacar, porque a Bíblia diz que a palavra que vai ser liberada é essa: Issacar é um jumento de duros ossos. Mas o problema de Issacar, irmãos, era a mentalidade, porque ele vai crescendo com esse estigma, ele vai crescendo com essa palavra na sua mente, no seu coração, alguém olhando e dizendo: o meu pai me comparou a isto, o meu pai me comparou àquilo, mas você é um jumento. Vai lá, jumentinho, vai lá, jumento. Ainda mais no nosso contexto, jumento é sinônimo de burrice, de tolice, alguém de dura cerviz, alguém que não retrocede, que às vezes é cabeça dura, e quem sabe ele cresce com isto. Aí em Gênesis, no capítulo de número 49, verso 15, eu queria que colocasse, Giovanni, fica atento aí para Deus te usar nessa tecla, porque eu vou citar alguns versículos aqui. Gênesis 49, versículo de número 15, coloca para mim. A Bíblia vai nos dizer assim: e viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Deixa isso aqui. Issacar tinha ossos fortes, mas ele tinha uma mentalidade escrava. Tem gente que é forte, tem gente que tem potencial, mas a mentalidade é escrava. Olha só o que ele vai fazer. Ele toma 3 decisões erradas. A sua tribo toma 3 decisões erradas. Primeiro, aceitou acarretar pesos sem propósito. Você precisa aprender nesse ano a se desvencilhar de pesos sem propósito, de pesos que não vai te levar a lugar nenhum. Ele escolheu pagar tributos em vez de quê? De conquistar, porque era para ele chegar naquela terra e conquistar aquela terra. Mas ele chega para os habitantes e fala o seguinte: quanto que eu posso pagar para viver aqui? Quanto que eu posso pagar para poder estar aqui? Ele escolheu pagar tributo, ao invés de conquistar, ao invés de avançar. E a terceira decisão, ele sujeitou-se ao trabalho servil quando era chamado à guerra. Ele se submeteu a servir quando Deus o chamou para ser valente, para guerrear. E eu aprendo algo aqui, que quando você transforma a missão que Deus te deu em inconformismo, em comodidade, você acaba sendo escravo daquilo que você nasceu para dominar.
Você acaba sendo dominado por aquilo que Deus te chamou para você dominar. Jacó não estava descrevendo Issacar aqui pessoalmente, mas estava alertando a tribo sobre o futuro de Canaã, sobre aquilo que eles deveriam, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam. Jacó tinha uma visão ampla, Jacó tinha uma visão do futuro, e ele está dizendo agora para o seu filho Issacar: tome cuidado, porque isso poderá acontecer com você. Porque a terra de Canaã, que era a terra que manava leite e mel, não era lugar de descanso, era território de conquista. Nós olhamos as terras de Canaã, as terras das promessas de Deus na nossa vida, e nós pensamos: vai ser um tempo de descanso. Irmão, entenda uma coisa: crente não tem descanso aqui. O nosso descanso é no céu. Aqui é a gente lutar, avançar e conquistar, lutar, avançar e conquistar. Então entenda isto: Canaã é território de conquista e não é território de descanso. Quer descansar? Então você precisa rever. Eu quero que Deus me dê um descanso. Cuidado, que quando você levantar a mão para o céu, o Senhor te chama e você vai. Existe um provérbio da Bíblia que eu gosto muito, Provérbios de número 24, verso 10, diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fraco, frouxo, no dia da tua angústia, a sua força será pequena. Então entenda isso: o problema de Issacar não era força ele tinha, o problema era a mentalidade. Mas eu quero, em nome do Senhor, declarar nesta noite sobre a sua vida: você esse ano está sendo chamado por Deus para reinar em vida. A primeira coisa que você precisa entender é que para você reinar, a mentalidade precisa mudar. Não tem como eu reinar tendo mentalidade de escravo. Não tem como eu reinar em Cristo, reinar em Deus, reinar na vida, reinar na presença de Deus com a mentalidade escrava. Coloque a mão assim na sua cabeça e diga assim: toda mentalidade pequena, escrava, eu rejeito da minha vida hoje em nome de Jesus. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Eu quero pregar hoje ensinando para você, agorinha a coisa vai ficar boa. Escute aqui. Mas existe um texto que eu gosto muito, e é o texto de Isaías capítulo 10, versículo 27. Porque quem sabe você vem carregando por esses anos todos o quê? Uma mentalidade escrava, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade pequena. Mas olha o que Deus está liberando sobre nós nesse ano de 2026 para nós reinarmos em vida. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. Isso aqui é uma profecia messiânica para o futuro. Era Isaías profetizando sobre o tempo do Messias, sobre a vinda do Messias, sobre o que ele haveria de fazer, sobre a vida daqueles que creem no seu governo. Isso aqui ele está apontando para Jesus, sim, mas está falando a respeito também dos seus seguidores, dos seus discípulos. E acontecerá naquele dia. E eu quero que você entenda que essa expressão naquele dia, vamos trocar isso aqui? Hoje, repita comigo, hoje. Então vamos trocar. E acontecerá que este ano a sua carga será tirada do teu ombro. Todo o fardo, todo o cansaço, todo o peso, o seu jugo do pescoço. Quanta gente subjugada, quanta gente com jugos, com cangas no seu pescoço. Mas a Bíblia diz que o jugo será despedaçado por causa da... Oh, glória a Deus. Levante a sua mão para o céu, porque eu quero liberar nessa noite uma palavra de Deus sobre a sua vida.
Está chegando para a tua vida uma unção que vai quebrar jugos, uma unção que vai quebrar cadeias, uma unção que vai fazer você romper. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que esta noite é a noite de Deus quebrar jugos na sua vida. Quem recebe que esta unção, ela vai romper ciclos antigos na sua vida. Levante as duas mãos o mais alto que você puder e dá um glória bem forte para o nosso Deus. Pode aplaudir a Jesus. Quem crê no poder da unção aqui, levante a sua mão. A unção já está liberada. Repita comigo. Olha para esse irmão e diga assim, ó, a unção já está solta. A unção já está. Eu estou sentindo esta unção aqui. Esta unção vai entrar dentro da tua casa. Esta unção vai entrar dentro da tua família. Esta unção vai entrar nos teus relacionamentos. Esta unção vai mudar a tua história em nome de Jesus. Issacar nasceu forte, mas precisava de unção para romper novos ciclos, para romper ciclos antigos. A unção não muda seus ossos, a unção não vai mudar a sua estrutura, mas ela vai mudar a sua postura. Deus está liberando uma unção que muda posturas. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. A unção que Deus está liberando sobre nós vai mudar a nossa postura, porque a unção não tira força. A unção, ela tira o jugo. A unção, ela não tira a força, ela tira o peso que estava sobre nós. Hoje Deus está quebrando mentalidades escravas. Hoje neste lugar o nosso Deus está quebrando conformismo espiritual. Hoje nesta noite Deus está quebrando descanso fora do tempo. Você vai romper. A unção que rompe ciclos antigos está sobre nós. Levante a sua mão e diga assim: hoje é noite de romper ciclos antigos. Se liberte disso. Agora, o tempo vai passando e esta unção vai trazendo uma realidade sobre nós, vai abrindo horizontes para nós. Esta unção vai mudando a nossa mentalidade e nós vamos assumindo a posição. Agora coloca Números, capítulo de número 1, versículo de número 28 ao 29. Coloca para mim, Números, capítulo de número 1, versículo de número 28 ao 29. Diz assim, olha: dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Issacar 54.400. 54.400. O que eu aprendo aqui? Que aquele estigma de jumento, aquela palavra de jumento, agora ele vai entender que ele vai ser um guerreiro forte. Ele vai ser um guerreiro valente. O que mudou não foram os ossos. O que mudou aqui, pastor, não foi a força. O que mudou aqui foi a ativação. O próximo nível não muda quem você é. O próximo nível que Deus vai te colocar, que Deus quer te colocar, não vai mudar quem você é. Você é aquilo que Deus chamou você para ser. O próximo nível vai revelar quem você sempre foi. Você sempre foi um guerreiro. Você sempre foi um valente. De jumento ele vai se tornar um guerreiro, porque observe que 54.400 homens estão dispostos agora a ir para a guerra e vencerem a guerra. Em nome do Senhor Jesus, Deus te chamou para a guerra, e esse ano você não vai recuar diante das guerras, diante das batalhas, diante das lutas que estão por vir. Deus te chamou para você avançar. Deus te chamou para você vencer batalhas. Então levante a sua mão e diga: eu vou vencer as batalhas da minha vida. Eu estou falando com pessoas de guerra aqui. Quem é da guerra, diga eu. Aleluia. Agora, coloca para mim Deuteronômio 33, verso 18 ao 19. Olha o que vai acontecer aqui, irmãos.
Deuteronômio 33, 18 ao 19. Era jumento, cresceu com esse estigma, sujeitou-se ao trabalho escravo, deitou, acarretou-se e viveu sob tributos, mas de repente desperta. De repente ele vê quem ele é, de repente ele reconhece que dentro dele há um potencial. Aí acontece isso aqui, olha, de Zebulon, disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão aos povos aos montes, e ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão as abundâncias dos mares e os tesouros escondidos da areia. Volte para mim o 18, olha só, o 18. E tu, Issacar, nas tuas tendas. Deixou de ser um qualquer um e agora tem tendas, agora tem casas. Eu posso liberar uma palavra profética para o seu coração aqui nessa noite? Quem aqui tem um sonho de ter uma casa própria aqui? Levante as suas mãos. Tem alguém que tem sonho? Então prepare, porque esse ano pode ser o ano que Deus vai te dar, não uma casa, mas Deus vai te dar casas. Você não crê não, irmão? Olha o que aconteceu com Issacar. Ele não tinha nada, ele era um desprezado, mas agora ele tem, repita comigo, tendas. Ele tem agora, coloca o verso 19, por favor. E chamarão os povos aos montes. O que significa isso? Influência, liderança. Você sabe aquele tipo de pessoa, irmão, que só fica atrás da outra, imitando outra? Não, você vai liderar. Você vai ser um referencial, você vai influenciar. Outra coisa, apresentarão ofertas de justiça. Olha aqui para mim, quem sabe você está falando assim: pastor, esse ano eu não tenho uma oferta para colocar. Mude isso em nome de Jesus. Você vai ter ofertas de justiça. Deus vai te dar e você não vai pedir emprestado. Quem recebe, diga glória a Deus. Agora vem a última palavra, que para mim é a mais poderosa, e por favor, nós vamos ler ela, e no final, se você não der um glória a Deus, irmão, você está ruim, porque a Bíblia diz: porque chuparão as abundâncias dos mares e os tesouros escondidos da areia. Não, isso aqui é para quem crê, eu vou falar de novo. E chuparão as abundâncias dos mares e os tesouros escondidos da areia. Sabe o que Deus está falando para mim e para você aqui nessa noite? Prepare, porque eu vou liberar essa palavra profética. Deus te fará extratores das riquezas escondidas. Alguém pegou esta palavra? Eu vou falar de novo. Deus te fará extratores das riquezas que estão escondidas. Ninguém está vendo riqueza aqui, mas aqui tem riqueza. Ninguém está vendo riqueza aqui, mas aí você chegou, pisou a planta do seu pé, olhou, tem riqueza. Você vai ter uma visão ampla. Deus vai te fazer extratores de riquezas em nome do Senhor. Eu quero que você olhe para essa pessoa que está ao seu lado e seja a boca de Deus para ela, e diga para ela: prepare-se. Não, sacode essa pessoa, diga mais alto, diga: prepare-se para sugar as abundâncias dos mares e as riquezas da terra. Mas agora eu quero concluir. Postura de príncipe em tempo de crise. Juízes 5, verso 15. A Bíblia diz que enquanto outras tribos estavam tendo problema, olha o comportamento de Issacar. Também os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas divisões de Rubem foram grandes as resoluções de coração. O que significa que resoluções de coração? Briga, contenda. Agora vai, verso 16. Porque ficaste tu entre os currais, para ouvisses o banido. Não, aí você já mudou para outro texto. Juízes, o Juízes 15, coloca o 15. Olha só, tiveram grande resoluções de coração. Mas a Bíblia vai dizer aqui, o que a Bíblia vai dizer? Que Issacar, a tribo de Issacar tem uma postura diferenciada.
ela não entra em guerra, em contenda, porque ele tem discernimento, e discernimento vai gerar o quê? Equilíbrio, sabedoria, autoridade silenciosa. Ele vai entender que aquele momento não era tempo de batalha, de guerra, de contenda, mas era momento de união, de se unirem para um propósito. Porque quem discerne o tempo, ele não vai entrar em confusão, ele vai ter postura de rei, postura de realeza, postura de filho de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar isso para o seu coração. Esse vai ser um ano que muita gente vai olhar para você e vai duvidar. Se era aquela barraqueira, a irmã Tati quebra barraco. Se era aquela pessoa, eu falo mesmo, aí de repente mudou de postura, mudou de comportamento. Você está uma princesa, você está um lorde, você está um gentleman. Por quê? A unção que foi liberada mudou comportamentos. Ele vai desenvolver o legado do governo. A Bíblia diz lá em Juízes 10, o verso 1 ao verso 2, que Tolá, descendente de Issacar, se levanta como libertador e governa por 23 anos. Olha só, da tribo de Judá surge agora um governante, legado de governo, porque quem rompe a mentalidade hoje, vai governar amanhã. Quem rompe a mentalidade hoje, vai reinar amanhã. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Agora eu quero encerrar, porque isso aqui é a conclusão. Coloca agora 1 Crônicas 12, 32. Aí eu encerro e nós oraremos. Deuteronômio 1 Crônicas 12, 32. Isso, perdão, é isso aí. Diz assim: e dos filhos de Issacar, 200 dos seus chefes, destros no conhecimento dos tempos. Repita comigo: conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Sabe o que eu aprendo aqui? O que aconteceu? Os filhos de Issacar se tornaram peritos em conhecer o tempo, em saber qual era a estação, o que fazer naquele tempo, como se portar naquele tempo, como eu devo agir nesse tempo. Aí Israel, as tribos de Israel saíam e iam até Issacar dizer o seguinte: Issacar, fale para mim, o que eu devo fazer? O que eu devo plantar? Por quê? Porque eles eram homens entendidos nos tempos. Eram homens que tinham um espírito de sabedoria, ciência dos tempos, discernimento das estações. Porque tem muita gente que não está reinando em Deus, reinando em vida, porque está perdendo o tempo. Não está sabendo como se comportar no tempo que Deus o colocou, no tempo que Deus o estabeleceu. Em nome de Jesus eu quero declarar: você não mais vai perder o compasso. Você não mais vai perder as estações. Você vai saber se comportar na estação que Deus está te inserindo nela. Você vai saber como agir em cada estação, em cada tempo que Deus estabelecer para a sua vida. Em nome de Jesus eu quero declarar que você não vai errar, porque você vai ter comportamentos sábios, você vai ter atitude sábia. Em nome de Jesus, esta é a noite de sentença anulada. O rótulo vai cair por terra, e o jumento vai dar lugar a príncipe de discernimento, em nome de Jesus. Você crê? Diga glória a Deus. Repita assim: eu não vou errar a estação. Diga: minha casa não vai errar a estação. Diga: os meus filhos viverão o tempo certo com intensidade. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Porque tem muita gente, irmãos, que não está reinando como filho de Deus, porque ainda não descobriu que ele precisa se portar no tempo que Deus o colocou de maneira diferente. Ele precisa entender qual é aquela estação, como eu devo me comportar nessa estação, como eu devo me comportar. Irmãos, tem gente
querendo viver o hoje, mas fazendo atitudes de ontem. Tem pessoas querendo colher resultados do que Deus tem para ele agora e no futuro, mas vivendo o ritmo, tocando a música do passado, vivendo sons do passado, vivendo atmosferas do passado. Irmão, olha, em nome do Senhor Jesus, sabe qual é a palavra de Deus para você aqui hoje? Vire a página. Tinha uma irmã aqui na nossa igreja, eu lembrei disso aqui agora, e eu encerro. Era um calor absurdo. E aquela irmã chegava de roupona de frio e bota. Um dia eu virei para ela e falei, irmã, mas não está condizendo. Não condiz. É gente se vestindo com trajes errados, em estações erradas. Isso eu falo espiritualmente. Isso eu falo de comportamentos. Não adianta, você está lá no sul do Brasil, mas de bermuda, na neve. Gente vivendo estações erradas, comportamentos errados, em estações que Deus o colocou. Mas quando você se comporta, quando você tem a sabedoria de Deus, quando você tem o discernimento de Deus, você não erra a estação. E Deus está dizendo para você que a estação que Ele está liberando sobre a tua vida é uma estação boa, é uma estação de vitória, é uma estação de mudança de comportamento. Em nome de Jesus, mentes estão sendo abertas aqui hoje. Eu quero profetizar isso com as mãos levantadas. Levante as suas mãos, repita comigo: a minha mente está sendo aberta agora. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar que Deus está tocando os teus neurônios, Deus está tocando a tua mente, Deus está tocando a sua visão, a sua mentalidade. A unção que quebra julgos antigos está sendo ativada agora sobre a tua vida, e os guerreiros de Deus, os valentes de Deus vão se levantar nesse tempo. Você crê? Fica de pé agora, glorificando ao Senhor Jesus. Fica de pé. Quem recebe esta palavra aqui nessa noite? Quem recebe isso, diga glória a Deus. Diga comigo, Issacar. Diga mais forte, Issacar é jumento de duros ossos, mas é guerreiro, é valente, tem discernimento, conhece os tempos. Em nome do Senhor, eu vou pedir a Deus aqui nessa noite sabedoria para nós nos comportarmos diante das estações que Deus está liberando sobre nós de maneira sábia. Quem quer buscar isso da parte de Deus? Sabedoria. Eu posso orar com você agora? Você pode pegar o seu envelope agora. Nós vamos fazer esta oração. E esta oração vai ser: Senhor, me dê sabedoria esse ano. Sabedoria e discernimento para entender os tempos, para me comportar diante do novo, diante daquilo que o Senhor vai liberar sobre a minha vida. Em nome do Senhor, você vai pegar o seu pedido de oração, você vai levantar ele para o céu agora, e nós vamos levantar um clamor a Deus, e vamos pedir a Deus graça, sabedoria, para nós sabermos discernir o tempo, comportarmos no tempo que Deus está nos estabelecendo. Você não vai mais ter comportamentos errados. Eu quero profetizar isso em nome de Jesus. Você não vai mais falar coisas que te descredencia, que te nivela por baixo. Eu quero profetizar que o que vai sair da sua boca vai edificar, vai gerar vida. O que vai sair da sua boca vai mudar destinos. O que vai sair da tua mente, do seu coração, vai mudar a geração que você está inserido nela. Em nome de Jesus, o que Deus vai colocar na tua vida vai ser multiplicado, vai ser alterado, vai ser ampliado. Em nome de Jesus, levante agora e oremos. Senhor, nós cremos nesta palavra. Em nome de Jesus, ore com muita fé agora. Nós cremos nesta palavra.
E eu profetizo em nome do Senhor, que a bênção do Senhor repouse sobre esta vida, repouse sobre esta casa, repouse sobre esta família. E nós damos agora, Pai, uma ordem, aleluia, a todos os espíritos malignos, a todos os dardos inflamados do inimigo, lançando na nossa mente o negativismo, oh meu Deus, comportamentos errados, em estações que o Senhor nos inseriu nela. Em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Pai, aleluia, nos mune, nos prepare, nos fortaleça, Pai, para nós reinarmos em vida e vivermos as promessas do Senhor. Eu profetizo, ó Deus, projetos novos vindos sobre esta mente. Eu profetizo nessa noite projetos ideais. Eu profetizo, ó Deus, sonhos grandiosos sobre essa vida, sobre esta casa, sobre esta família. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro na autoridade do nome do Senhor, que nenhuma palavra lançada, eu declaro na autoridade em nome do Senhor Jesus, eu declaro na autoridade do Senhor, que nenhuma palavra que foi lançada, que nenhum estigma, que nada de negativismo vai paralisar, vai barrar o avanço dos filhos do Senhor, o avanço e o progresso dos servos do Senhor nesta face da terra. Em nome de Jesus, nós viveremos das tuas promessas, nós viveremos os teus milagres, nós viveremos uma unção que quebra julgos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agora que você coloque a tua mão sobre a tua cabeça agora, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a tua cabeça, em nome do Senhor Jesus, e declare comigo assim: projetos grandiosos virão sobre a minha vida. Diga: a minha mente será aberta para o novo de Deus. Diga assim: Senhor, eu profetizo sobre a minha mente uma amplitude, conhecimento, sabedoria, ciência. Diga em nome de Jesus: o Senhor vai romper com todo embaraço na minha história. Diga em nome de Jesus: eu vou pensar grande, eu vou sonhar grande, eu vou projetar grande, porque tu és um Deus grande na minha história, na minha vida, em nome de Jesus. E só quem crê diga amém e aplauda a Jesus bem forte. Manda glória pra cima, aleluia. recebe poder. Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Vamos. Ele louva Deus na com cova, força. faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão e o Cante isto. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Você pode cantar isso? O crente cheio da unção, o crente cheio da unção. Manda glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção. Levante a sua mão e diga assim: eu recebo esta unção, eu tomo posse desta unção. Diga: eu viverei esta unção. Amém? Glória a Deus. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Enquanto eu estava aqui orando, Deus me deu uma visão, irmãos. Literalmente, eu até assustei, porque eu vi cabeças abertas e eu vi como que uma luz brotava. E o Senhor falou comigo: eu estou visitando a mente do meu povo. Eu estou visitando os projetos do meu povo.
Eu estou dando sabedoria para o meu povo. Eu estou acrescentando na vida do meu povo aquilo que eles perderam ao longo do tempo. Eu estou trazendo de volta. Eu estou acelerando processos. Em nome do Senhor, receba esta palavra. Você vai ter revelações do que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ter revelações daquilo que Deus vai destravar na sua história. Receba isso. Você vai ter revelações do que Deus vai fazer na tua vida financeira, na tua vida espiritual, na tua vida familiar. Em nome do Senhor, há uma bênção de Deus sendo liberada sobre as mentes e os corações que estão aqui. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Amanhã nós estaremos aqui, e amanhã Bispo Vanderlei, o nosso fundador, o meu pai, estará aqui para abençoar as nossas vidas em nome do Senhor. Amanhã o Ministério Kids estará vendendo aqui, olha, um estrogonofe de frango. Que maravilha, ainda mais num friozinho desse. Se tiver frio, aí vai ser melhor ainda, tá bom? Então, por R$15. Isso aqui, compra antes ou compra agora? Me diz. Não entendi, irmãos. Isso aqui vai ser vendido agora? Cadê os líderes do departamento? É agora isso? É para comprar hoje, para pegar amanhã. É isto? Então, quem está responsável por isso? Então tá. Então os líderes estão... Vocês têm que ficar em lugares estratégicos, né? Então eles vão ficar lá no acolhimento, tá bom? E quem quiser comprar hoje, para você já garantir, tá bom? Vocês procurem eles lá no balcão do acolhimento, na saída. Estenda as suas mãos assim, em nome do Senhor Jesus, e diga assim: Senhor, eu recebo esta palavra, e saio daqui hoje, determinado, instruído, iluminado, para reinar em vida. Que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Santo e Doce Espírito sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: vão na bênção, vão na paz, e nós aguardamos vocês aqui amanhã às 19h30, uma reunião de poder, de glória e de unção com o nosso Bispo Vanderlei Santana. Deus te abençoe.